Boa tarde a todos. A gente só está esperando dar 5 minutinhos para iniciar. Boa tarde, galera do YouTube também que está acompanhando com a gente. Boa tarde. Teve probleminha técnico, acho que dá um atraso entre o YouTube e aqui. Eu tô com as duas janelas ao mesmo tempo, vou recomeçar. A vida envolta em cimentos. De repente, uma semente é levada pelo vento. A semente clama por vida, clama por calor da terra, clama por nascer, clama por dar o fruto, clama por alimentar o outro, clama por abrigar o próximo, clama por seu objetivo de criação. No meio às sementes, ela encontra uma oportunidade e não reclama por aquele pedacinho de terra. Ali se abriga, silenciosamente espera o seu tempo, enquanto não sofre interferências externas. Fica ali, respira baixinho para ninguém descobrir. O tempo passa, ela está a salvo, naquele pedacinho de terra, em meio a cimentos. Sentindo solitária a proteção e alegrando em cada etapa do seu desenvolvimento, resistindo a tudo e a todos. De repente, ela se apresenta. De repente, ela já é. De repente, ela já está. De repente, flores. De repente, frutos. Sim, ela cumpriu o seu papel. Ela cumpriu o seu objetivo. Em meio a cimentos. E você? E eu? E nós? A maravilhosa semente de um Criador? Em meio a cimentos. Divânia de Souza é uma professora que se interessou em fazer um curso que aconteceu em uma licenciatura de Educação do Campo. Ela é uma professora de escola estadual de Uberlândia e se aproximou de Educação do Campo, e aí eu senti de partilhar com a gente agora. Boa tarde. Gratidão, Geniara. A gente está tendo um pouquinho de problema técnico com o Marcel, que vai mediar. Eu acho que agora ele conseguiu. Rolou. Então, vou passar a palavra para ele da apresentação aqui da nossa live. Bom, boa tarde a todo mundo que está aí nesse final de tarde, gostoso agora, né, que está vindo solzinho. Bom, então, a gente resolveu fazer essa live aqui, né, pensando na importância da gente conhecer, se conectar, né, nos trabalhos que a gente está fazendo, né. São trabalhos que já vinham sido feitos há alguns anos, que começaram a culminar nessa união, né, dos agricultores, né, do pessoal da cidade, que as vivências do CEPE, que estão tendo há alguns anos, foram proporcionando esse vínculo, né, de toda essa rede da agroecologia, né, da nossa região. Então, e hoje a gente tem essas ações que estão fortalecendo o nosso cotidiano, né? Estão fortalecendo o cotidiano dos agricultores, né? Das pessoas. Está sendo um meio da gente se comunicar, um meio da gente se olhar, né? A gente está sendo conectado por meio dos alimentos, né? Isso é muito rico, né? E toda essa vitalidade, né? Que é expressada pelo trabalho, né? E por depois a gente poder, dentro de casa, poder também compartilhar dessa energia que muitas vezes, por muito tempo, esteve isolada no campo, né? E hoje a gente tem essa comunicação. Eu acho que a palavra, né, que pega mais para a gente hoje de fato, a comunicação. Que que a gente hoje está precisando tanto, né? Que tem a gente envolvido com tantas fake news, né? E esses momentos de que a gente muitas vezes não sabe para onde ir, né? O que fazer, o que vai ser da sociedade. Então, a gente esses coletivos, essas ações estão dando um suporte para a gente, uma segurança para a gente estar mais tranquilo nesse momento de tanta incerteza, né? Bom,
Então, a gente, né, vai ter um espaço inicial, né, de falar sobre a, como surgiu o GCA, né, o Grupo de Consumo Agroecológico, o CPE, e depois a gente vai passar para uma fala da Denise, falando sobre a rede agroflorestal, né, como é que isso tudo, né, o todo disso tudo, essas ações. Depois o Joaquim sobre o GCA da Pau Brasil, que surgiu depois do GCA do CPE, né? E depois os agricultores, a Anivalda e o EMS, que vão falar sobre as experiências deles nessa situação, né, de pandemia, e como essas ações dos GCAs estão GCAs da rede, né, como um todo, estão fortalecendo a, a qualidade de vida deles no campo, né, e também dando vazão a esse potencial, né, da terra que eles vivenciam, né, no cotidiano. E depois o Wallace vai falar sobre a questão das campanhas, né, de distribuição de alimentos, né, nas comunidades. E, né, para finalizar, e depois a gente, enquanto isso, na verdade, a gente já vai abrir para as perguntas, assim, para as perguntas no chat, durante as falas, vocês podem ir colocando. E depois, a gente, no final da fala do Wallace, vou fazer a leitura dessas perguntas, e aí pode já ir rolando as inscrições, né, na fala do Wallace e tal, para quem quiser falar depois, né, fazer um complemento, falar da sua experiência que está vivenciando, né, na sua peculiaridade aí de cada ação, tal, e ou reflexões também que surgir, né. Bom, então é isso. Eu abro a fala para a Aline, né, falar sobre o GCA do CPE. Olá, gente. Boa tarde, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Tudo certo? Sim, Aline, tudo certo. Tá bom. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui em nome dos meus colegas que fazem esse trabalho tão bonito. É muito gratificante ver tudo isso acontecendo, e eu vim aqui trazer um pouco de como tudo isso começou na USP de Ribeirão Preto. Em 2018, eu participei da Semana de Nutrição, dos cursos, da Semana de Nutrição, que trazia coisas afora do curso. E foi a primeira vez que eu escutei falar sobre CSA. E logo quando eu saí dessa reunião, uma conhecida me mandou uma mensagem perguntando se eu gostaria de participar do início de uma construção de um CSA, de um grupo de consumo agroecológico. E aquilo bateu assim como um chamado, e eu falei, não, vamos tentar estruturar isso sim. E aí, como eu faço parte da Liga Acadêmica de Nutrição Vegetariana, conversei com as meninas também da gestão para a gente abrir um espaço lá na Faculdade de Medicina para falar sobre esse grupo de consumo. E aí o pessoal da Embrapa, os alunos de agroecologia comentaram mais a respeito da prática, e nós gostamos bastante, e juntamente com o Coletivo Irapuã, nós demos início a esse trabalho por lá. E aí foi um ano, mais ou menos, de estruturação, até nós finalmente conseguir implementar a CSA por lá. E atualmente as entregas elas estão acontecendo quinzenalmente por conta da pandemia, mas antes disso elas aconteciam no sindicato, dentro da USP, do Sindicato dos Trabalhadores, e as entregas eram semanais. E por hora elas estão acontecendo na garagem de casa de Ribeirão Preto. E acho que no geral é isso, assim, também se as pessoas tiverem alguma dúvida, podem ir perguntando. E acho que foi isso. Gostaria de agradecer bastante a oportunidade. Bom, foi uma fala breve, né? Que a gente agora, na verdade, vai fazer essa introdução mais profunda com a Denise,
Então, a Denise já pode se apresentar e falar sobre a rede aí. Beleza. Boa tarde a todas e todos. Todos me ouvem bem? Tudo certo? Então, tá bom. Então, em primeiro lugar, realmente agradecer essa oportunidade, né, desse dia, dessa roda. É uma honra para mim estar aqui do lado do Emes, por exemplo, um agricultor que eu admiro demais, um super batalhador, da Nivalda, que a gente vai ver já já aqui. Então, assim, são para mim os heróis, sabe? Heróis mesmo da existência, da resistência, pessoas que fazem realmente, que plantam o nosso alimento diariamente. Então, uma honra e, assim, gratidão realmente por estar aqui. Queria também lembrar, hoje é dia do folclore, né? Folclore nos remete à cultura popular, e a cultura popular traz também um saber popular, um saber que vem do campo, né? Então, também esses diálogos, assim, esse encontro de saberes, né, do campo e da academia, do campo e da cidade, né? Acho muito rico. Então, queria também prestigiar aqui todo o nosso folclore, que traz toda uma cultura do nosso povo e que a agricultura faz muito parte, né? E a agroecologia justamente traz esse resgate da cultura da agricultura, que foi recentemente esquecida por essa agricultura industrial aí, do agronegócio que a gente tem visto. Bom, eu sou Denise, moro aqui na Fazenda São Luís há 22 anos, que fica em São Joaquim da Barra, 80 quilômetros de Ribeirão Preto. E a gente aqui, eu junto com o Rodrigo, começamos a plantar agroflorestas aqui em 97. Então, foram experiências bem iniciais, talvez, né? Primeiras experiências aqui na nossa região, né? Numa região pautada pelo agronegócio. E de lá para cá foram muitos aprendizados. A gente deu e ofereceu alguns cursos também, trazendo o Ernest, e a gente queria sempre proporcionar também que os agricultores familiares da região, principalmente que estão nos assentamentos, né, pudessem também estar presentes. Então, por muitas vezes, a gente oferecia bolsas e puxava alguns agricultores para os cursos aqui, e assim começou, inclusive, a nossa relação, né, o Emes mesmo, acho que foi assim que a gente se aproximou mais, quando veio num curso aqui, e a gente começou a se relacionar mais. Bom, então, com isso, né, numa estrada aí de 23 anos aí na agrofloresta aqui na região, a gente vai conhecendo as experiências que vão surgindo, se fortalecendo aqui na região como um todo, e para a gente é muito importante que hajam mais, até porque a gente precisa dessa base de apoio, né? Assim, 1 mais 1 é mais que 2, né? Quem seríamos nós sozinhos aqui nesse mar de cana, sem nenhum companheiro, né, falando a nossa língua, vamos dizer assim. Então, assim, eu já vou falar da rede, que surgiu ano passado, e eu acho que já vem com muita força, mas queria primeiro falar do contexto que a gente está, né? Um contexto de pandemia, assim, cada dia parece que a gente acorda e, caramba, a gente está vivendo isso mesmo, né? Não sei, cada um de vocês deve viver isso, né? A gente se assombra diariamente que a gente nunca imaginou uma situação dessa. Então, eu acho que assim, o mundo como um todo está vivendo um momento muito particular, né? E em que estão sendo feitas várias revisões assim de comportamento. Não sei, eu fico esperançosa por um lado, às vezes não tanto, de que alguma coisa vai mudar, né? Alguma coisa tem que mudar, a gente vai atravessar esse túnel aí de escuridão desse ano todo e tal. Não é possível que a gente não veja e não realize mudanças aí depois disso tudo, né? Fazer valer assim tantas mortes, na verdade, elas vão representar alguma coisa. E aí, como uma clareira numa floresta, né? Uma clareira, quando as árvores caem numa floresta, é uma renovação. Então, assim, que a gente veja essas grandes árvores que a gente está perdendo, essas vidas todas, né? A gente está vivendo um luto coletivo muito forte, que a gente faça valer esse renascimento mesmo, né? Essa regeneração de um novo comportamento no planeta Terra. Eu tenho fé, esperança, e acho que aqui a gente está nessa roda falando disso, de uma ação concreta, dessa nova postura, dessa nova sociedade que a gente quer formar e não só ver, mas fazer nascer, né? Juntos, em coletivo. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo essa ferida aberta, que está mostrando uma necessidade de mudança total, né? E algumas coisas estão vindo com muita força. Eu acho que uma delas é a saúde,
né? Eu acho que desde o começo da pandemia, em vários grupos eu recebi, toma gengibre, come açafrão, mel disso, e própolis, ao inhame e tal, quer dizer, então será que de alguma forma está chegando no povo assim como um todo, na verdade, as pessoas que podem escolher, né? Porque tem gente que está numa situação de muita miséria, muita vulnerabilidade, muito desemprego, muita crise, né? Assim, a crise está aí começando e a gente vai viver um momento muito peculiar aí, assim, de muitas necessidades, né? Então, eu acho que com isso tudo a gente vem, por um lado, e aí muito legal a fala da Aline, uma estudante de nutrição, né? Assim, eu tenho sentido que os nutricionistas, as pessoas da área da saúde, são muito parceiras e muito importantes para o movimento agroecológico, porque se eles realmente vestem a camisa, quer dizer, eles realmente se convencem que o produto, que a alimentação orgânica, agroecológica, e aí não só orgânica, mas o agroecológico, que está ligada também a todo um contexto social é importante, eles têm muito poder, né? Assim, quando você vai no nutricionista, você ouve, você está ali seguindo. Então, é bastante importante essa turma estar junto da gente, essa turma da saúde, né? E eu acho que outra coisa que veio com muita força é a questão do consumo local, da gente pensar realmente dessas redes locais, né? Então, de onde você vai comprar? Do Ceasa, de um produto que vem lá do outro lado né? Ou daqui de perto e favorecer agricultores próximos, né? Então, essas redes locais, eu acho que de alguma forma começam a acontecer. As pessoas não estão podendo sair muito de casa, então vamos pedir a cesta que entrega aqui, entrega lá. E eu tenho visto, não só em Ribeirão, no Rio, a minha cidade de origem, vários, não propriamente grupos de consumo, mas pessoas que começam a pedir cestas e tal de lugares assim conhecidos, né? E eu acho que, por último, está vindo, de uma forma geral na sociedade, um senso assim de solidariedade, porque né, estamos todos vivendo uma calamidade, então todo mundo assim muito exposto. Eu acredito que, de alguma forma, muita gente está sendo mais tocada por, puxa, deixa eu ajudar aquele outro, um senso assim de ações cooperativas mais solidárias, né? Bom, aí, então, esse é um contexto assim, e eu acho que, como diz o Ailton Krenak, né, que a gente vai precisando de uns paraquedas coloridos, aqui na rede agroflorestal da região de Ribeirão Preto, num grupo de consumo agroecológico, Pau Brasil e Cepet Araju, a gente vai criando pequenos paraquedas coloridos, que são pessoas que se unem para buscar soluções, né, e que movimentam toda uma rede de pessoas, né? Então, um consumidor que começa a se alimentar melhor e sabe que está ajudando um agricultor, que está protegendo o solo, que está protegendo o clima, que está protegendo a água. Então, assim, é um circuito completo quando a gente favorece um agricultor familiar, agroecológico, principalmente, quando a gente faz essa opção, né? Então, o ato do consumo político, né? Cada vez mais ser consciente na população, principalmente urbana, sabendo que cada opção, opção mesmo que se toma de consumo, ela vai gerar um monte de consequências, né? E que sejam positivas nesse sentido. Bom, aí nesse sentido eu queria falar então um pouquinho da rede, né? Me convidaram para falar da rede agroflorestal da região de Ribeirão Preto, e que foi assim, algo que eu acho que já estava latente, essas coisas que um solo que já está fértil e de repente cai uma semente e vigora, né, com muito vigor, cresce ali aquela árvore. Ano passado, a gente pensou, puxa, várias iniciativas agroflorestais aqui na região acontecendo, e a gente não se encontra, a gente não sabe o que o outro está fazendo, a gente não tem oportunidade de diálogo, a gente não se apoia, de repente um vai sobrepor o outro, então vamos dizer que eu começo a produzir um monte de manga, e o outro também está cheio de manga, enfim, eu vou atropelar a comercialização do outro. Então, vamos ver como é que a gente pode, pelo menos, se enxergar, e, ao se enxergar, se conhecer, você quer também apoiar a iniciativa do outro e tal. Então, a gente puxou uma reunião aqui na Fazenda São Luís em julho de 2019, e os vários grupos de agrofloresta da região, né, estiveram presentes, e aí foi aquele grande encontro. E aí, só para trazer assim, a agrofloresta, né, eu não sei se alguém não conhece muito, a gente enxerga a natureza de uma forma cooperativa.
Então, a gente começa a enxergar que uma planta está sempre colaborando com a outra, é sempre uma atitude de cooperação. Então, como a gente se baseia na agrofloresta, que tem toda uma base cooperativa, né, e a gente enxerga a natureza com essa base de cooperação, a gente, bom, então, quem trabalha com agrofloresta, vamos nos basear numa relação cooperativa solidária, vamos, então, criar um senso de comunidade, né? E, a partir daí, da primeira reunião, a gente foi se encontrando, fizemos um rodízio, né? Fazendo a São Luís num mês, no outro mês foi no Sitião Agroflorestal, em Terra Roxa, depois no assentamento Cepete Araju, no assentamento Mário Lago, na Fazenda Painal, e aí veio a pandemia. E aí a pandemia nos trouxe a crise e essa oportunidade, vamos dizer assim, então, já que estamos juntos, vamos ver o que a gente pode, como é que a gente pode realmente fazer essa rede valer e essa rede de apoio ser realmente de apoio, né? E aí eu acho que, assim, qualquer coletivo, ele traz uma potência de ação, a gente se sente mais potente mesmo, não estou sozinho, não estou largado, estou com um coletivo que me apoia, né? Qualquer coisa, eu estou ali, tem alguém para me apoiar. Então, daí veio, assim, um momento em que as políticas públicas vão abaixo e que já vinha nessa toada aí com esse governo Bolsonaro, né? Então, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que deixa de existir, um PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que também, quando as escolas fecham, também não compra mais os produtos dos agricultores, as feiras param de funcionar, e aí, onde é que os agricultores vão vender seus produtos? Como é que eles vão viver? Como é que vai ser esse momento? Então, e aí veio a ideia da campanha, que começou, então, em abril, desde março a gente foi conversando, né? A campanha, será que eu consigo aqui compartilhar a minha tela? O host me permite? Vamos ver, aqui. Vocês estão vendo? Então, a gente começou essa campanha solidária Alimentos Agroecológicos para Todos, em que a gente puxou uma vaquinha online, que até uma semana atrás ela era numa conta bancária, agora a gente botou na plataforma do Catarse, e a gente pede, então, para todo mundo apoiar. Olha, tem apoio de R$10, tem apoio de R$1.000. Então, assim, qualquer apoio, a gente está ajudando a movimentar essa rede, essa teia, né, do bem, vamos dizer assim, porque a gente arrecada, então, esses recursos, a gente adquire alimentos dos agricultores familiares do assentamento Cepete Araju e Mário Lago, e, com isso, favorece que eles tenham, então, aonde vender, vamos dizer assim, né, e tenham uma renda para sobreviver e viver aí nesse tempo, e aí, então, distribui esses alimentos em comunidades em vulnerabilidade em Ribeirão Preto, que o Wallace vai nos falar aí, né, qual é o impacto disso, mas que é um impacto provavelmente muito positivo, claro, porque justamente várias famílias recebem alimentos de qualidade nesse contexto agora em que a gente está nessa pandemia. Bom, então, assim, linhas gerais, eu acho que era essa a minha contribuição. Eu acho que, assim, a gente tem que se pautar realmente numa luta, numa construção, né, de promover uma conscientização de que os consumidores são parte da teia, né, de que quem está na cidade, como é que eu posso contribuir com o aquecimento global, com a água, com o solo, com compra do agricultor familiar agroecológico. Você está fortalecendo e pode dormir tranquilo, dizendo, hoje eu comi uma cenoura agroecológica e né, promovi água no solo, um agricultor sobrevivendo, a reforma agrária, a agricultura familiar fortalecida e tudo mais. Então, eu acho que isso tudo a gente está ajudando a fortalecer uma ideia que eu acho que é base desse novo tempo, que é a economia colaborativa, a economia solidária, né? Da gente realmente fortalecer esses circuitos curtos de comercialização, e aí o consumidor tem a relação direta também com o produtor, né? Fica uma relação produtor, puxa, olha só essa cenoura, pensei na dona Neuza, né? Enfim, você cria uma relação direta, o alimento ganha até mais valor. Bom, não sei se eu excedi meu tempo aí, estou à disposição e muito, muito feliz mesmo e honrada. Acho que esse trabalho é um trabalho assim, de muita inovação e a gente espera que, como esse, vários outros GCAs, várias outras redes pipoquem por aí, viralizem por aí, né? Para a gente esse mundo que a gente quer ver brotar. Gratidão, estou aqui. Passo a palavra. Não sei se o Marcel pega aí de volta, se passa direto para o Joaquim. Eu pego.
Bom, muito boa mesmo, né? Esse contexto, essa contextualização para a gente, né? Entender onde a gente está e para onde a gente quer ir, né? De onde a gente veio. A gente, né? Todo mundo tem muita história e essa história que a gente está contando hoje, né? Carrega muitas outras, né? Então, e a gente está criando um futuro mais potente e mais acolhedor para o planeta, né? Para todos nós e para o universo dentro da gente também, né? Bom, agora passar para o Joaquim, né? Falar da experiência bem interessante lá na Pau Brasil, que já teve também umas entregas lá numa época, né? Do Mário Lago e tal. Então, é um local que já tem a sua experiência, é um local importante de luta na história de Ribeirão Preto, né? Que é o GT, né? A União Geral dos Trabalhadores, né, antiga, assim, que era um lugar muito importante de lutas, né? Bom, e aí ela segue ainda hoje, né, nessa sua missão, naquele local, né? Os territórios também têm sua vida, então prossegue aí, Joaquim. Ok. Obrigado, Marcel. Obrigado a todos pela presença, pelo convite de participar dessa live. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? E espero poder contribuir um pouquinho. Só me apresentando, meu nome é Joaquim, eu sou um bancário aposentado que depois de 35 anos de trabalho decidiu estudar agronomia para cumprir aí uma vocação de adolescente, né? Assumi, ou nas palavras de um conceito agroflorestal, né, eu provoquei uma clareira na minha vida, né? Eu resolvi começar do começo, né, recomeçar, né? E estou muito feliz por isso. Mas por que um curso de agronomia, né, e não de agroecologia? Na verdade, foi um momento que aconteceu, deu certo, e eu fui fazer agronomia aqui em Ribeirão Preto mesmo, onde eu resido. Fui introduzido nesse meio agroflorestal, que eu confesso a vocês que não era a minha ideia inicial, né? Eu não tinha essa percepção, embora sempre valorizasse, mas eu não tinha essa percepção. Mas a partir de uma visita técnica realizada no assentamento Mário Lago, pelas mãos do nosso mestre paraguaio, que foi o nosso tutor durante aquela visita, né? Eu descobri esse mundo da agrofloresta e, ao observar os conceitos da agronomia, né, durante algumas aulas de agronomia, eu falei, não, esse é o caminho, né? Trabalhar com agroecologia, com agrofloresta, né? Só para citar um pequeno exemplo, eu me lembro de uma das aulas, a gente falando sobre pragas e doenças, né, na lavoura. Aí eu perguntei para a professora, logicamente muito mais jovem que eu, né, eu perguntei a ela, mas professora, né, mas na floresta não tem pragas e doenças. Ela falou, não, tem, só que a floresta é diversa, né, e a diversidade faz com que haja um controle natural. Eu falei, caramba, a resposta está aí, né? A resposta para uma agricultura está aí. E num outro momento, quem estuda agronomia sabe, quem já estudou, a gente estuda a forma como os agroquímicos, os agrotóxicos atuam nos insetos e nas plantas, né? E uma das ações de um determinado produto, ele provoca multiplicação celular. Aí eu falei para a professora, mas isso é câncer. E ela se calou, né? Então, esta é a ação de um agrotóxico, de um determinado produto, né, numa vida, né, numa outra vida. Ele provoca multiplicação celular e, no descontrole da multiplicação celular, aquela vida é extinta, né? Então, eu acho que não é esse o caminho. Então, através da agroecologia... Hola a todos, soy Anonymous. Les ruego que cierren esta sesión, en caso que no sigan mis indicaciones, me tendré que ver en la obligación de intervenir investigándolos y exponiéndolos. Por último, antes de terminar la sesión, dejo este mensaje. Bom, continuando, vamos interrompidos. Mas assim, então, através desse mundo, né, desse mundo que eu descobri também um novo caminho a seguir. E a partir daí, fui apresentado aos amigos da rede, passei a integrar a rede, né, conheci pessoas maravilhosas, né, muitas aqui presentes nessa live.
tive a oportunidade no meu trabalho, inclusive de conclusão de curso, me pautar num trabalho de um ex-aluno da Denise, né, que eu fiz uma continuação do trabalho dele, foi muito interessante. Mas, assim, iniciamos esse caminho. Na rede, a partir de um determinado momento, discutiu-se aí a criação dessas redes locais de comercialização e, a partir dela, com a experiência do grupo de consumo do CEPE, nós criamos o grupo de consumo agroecológico, né, do GCA Pau Brasil. Tem esse nome por causa da Associação Pau Brasil, como disse o Marcel, funciona lá na UGT, né, na Rua José Bonifácio, 59. Mas nós temos como princípio, né, a partir desse princípio agroecológico que une as pessoas, né, que procura unir as pessoas, nós não estamos lá para simplesmente vender verduras, né? A gente não está lá entregando verdura para ninguém, a gente está criando, na verdade, um grupo de solidariedade entre as pessoas. Porque a agroecologia é isso, é solidariedade. São pessoas que se unem em prol da defesa do meio ambiente, né? Em prol da defesa da vida, né? A partir da produção de um alimento saudável. E essa rede de solidariedade composta inicialmente pelos produtores, pessoas que com o seu amor, com a sua dedicação à terra, produzem um alimento saudável de alto valor nutricional. E esse produtor, a partir desse ponto de comercialização que é o GCA, oferta os produtos aos consumidores em Ribeirão Preto. Então, esse chamamento é feito pelas redes sociais, nós fazemos a divulgação, as pessoas se interessam pelo produto, né, ou pela adesão à cesta, e começam a adquirir. Para nossa alegria, né, as pessoas estão gostando muito da qualidade do alimento, da quantidade que é colocada em cada cesta, da diversidade dos produtos, que semanalmente a gente procura diversificar, né, alterar, para que haja aí sempre uma complementação da alimentação que a pessoa já faz normalmente. Então, e agregado a isso, né, integrando-se a campanha solidária Alimento Agroecológicos para Todos, a cesta que nós ofertamos, ela tem um componente de uma doação que nós solicitamos às pessoas, uma doação voluntária, um percentual sobre o valor dessa compra que ela faz. E esse percentual integra o valor que será utilizado para a compra de alimentos para a doação às comunidades carentes ou em situação de vulnerabilidade social, principalmente afetados pós-pandemia aqui na cidade de Ribeirão Preto. Mas vocês não pensem também que o agricultor, esse pequeno agricultor com o qual nós trabalhamos, também não iniciou uma dificuldade, não passou a ter dificuldade a partir da pandemia, em função do quê? Da redução dos espaços de comercialização. Então, veja a amplitude que é o GCA, né? O GCA Pau Brasil e o próprio GCA CEPE, né? Ele visa atender a necessidade do produtor de colocação do seu produto, a necessidade do consumidor de adquirir um produto de alto valor, acho que o Tavico vai colocar alguma coisa, de um alto valor nutricional, e nós também buscamos atender aí a necessidade das pessoas que não estão conseguindo uma atividade ou uma renda suficiente para melhorar a sua alimentação. Tem alguém colocando alguma coisa no ar? Eu acho que a minha imagem saiu. Continuo, Marcel? Pode continuar. O Tavico está, acho que, parando o seu compartilhamento de tela. Ah, tá. Vamos lá. Bom, então, gente, seguindo adiante, então, o GCA Pau Brasil é isso, né? Ele tem a tripla função de ofertar produtos de origem agroflorestal, produzido pelos assentamentos, basicamente, Cepete Araju e Mário Lago, oferecer alimentos de alto valor nutricional aos consumidores de Ribeirão Preto e, com a doação de cada um desses consumidores, contribuir com a campanha Alimento Agroecológico para Todos. E é sobre ela que eu vou falar agora. Então, ela é uma campanha muito bonita, é uma campanha também desenvolvida pela rede, é uma das ações que a rede vem desenvolvendo, que tem aí por objetivo arrecadar recursos da sociedade civil.
é fazer com que a sociedade passe a olhar para o todo da sociedade, não simplesmente para a sua vida pessoal, a sua vida particular, mas também para aquelas pessoas que nesse momento estão em situação de vulnerabilidade social e muitas vezes alimentar. E a campanha, ela... o Davi que está colocando, tirou. A campanha, então, ela vai funcionar, ela vai existir através da plataforma Catarse, né? Se alguém tiver disposto a contribuir conosco, é catarse.me/Rede Agroflorestal RP, tudo junto, só clicar nesse link, né? E fazer a sua doação. Mas ela estará disponível, estará no ar do dia 15 de agosto até o dia 21 de setembro, né? Ela visa arrecadar algo em torno de 30 mil reais, que vai permitir nós adquirirmos 9 toneladas de alimento. Essas 9 toneladas de alimento vão beneficiar cerca de 1.800 famílias. Só que antes da campanha, nós já havíamos desenvolvido essa ação, né? A Denise até citou, fazemos isso através de uma conta bancária. E só para vocês saberem, não sei se estão familiarizados, né? Antes da campanha, nós havíamos arrecadado cerca de 7 toneladas de alimento e beneficiado 1.200 famílias. Então, já havia uma ação da rede. Nós só transformamos essa ação de uma forma mais ampla, né? Permitindo que ela chegasse a outros rincões desse país e talvez até internacionalmente, porque nós temos amigos que estão divulgando a campanha fora do Brasil. Então, esperamos muito a colaboração da sociedade para que esses recursos possam chegar até nós e possamos, então, adquirir esses alimentos e ofertar às comunidades de Ribeirão. Bom, é isso que eu tenho a dizer. Me coloco à disposição para responder depois a qualquer questão, né? Passa aí para o Marcel. Obrigado. Bom, que bom, né, saber de tudo isso, né, essa ação muito bonita está acontecendo, né, fazendo as pessoas encontrarem meios para poder ser solidárias, né. Às vezes a gente quer ser e não tem, fica meio perdido, né, a gente às vezes não está acostumado com isso. Bom, agora a fala quem vai entrar mesmo agora, gente? Do Emes, né, se não me engano. A fala do Emes sobre a experiência dele, né, lá no lote dele e tal, e também ele é um puta de uma liderança aí, né, que tem articulado bastante para isso tudo acontecer também. Pode falar aí, Emes, tá com você. Primeiramente, boa tarde a todos. Tá ok? O áudio tá legal, Marcel? Me escuta? Tá tudo certo, tá dando para ver e tá dando para ouvir. Certo. Primeiramente, agradecer aí do convite também, e é importante a gente compartilhar o que estamos passando nesse momento também, né? Eu pedir desculpas aí, porque a internet aqui é muito limitada, o aparelho aqui também está quebrado, que praticamente não dá para ver meu rosto. Bem, mas enfim, o mais importante é a gente compartilhar aqui como que nós estamos vivenciando o momento, né? O GCA Pau Brasil e o GCA CPET Araju, juntamente com as campanhas que estamos desenvolvendo na rede, então ela veio num momento que tem contribuído muito com os agricultores, né? Então, aqui nós estamos no tratamento CPET Araju, que ela foi iniciada no ano 2005, e desde então a gente já vem trabalhando com agroecologia, depois ampliamos para sistemas agroflorestais. Aqui temos 80 famílias que produzimos nessa comunidade, e nesse tempo, né, então, nós estamos aprendendo muito com cada um das pessoas que estão hoje na rede, né? Meus mestres estão aí, vários deles, né? Aprendi muito com a Denise, com o Rodrigo, e com o Mutirão Agroflorestal e outros parceiros que foram aparecendo ao longo do tempo. Então, isso fez com que a gente fosse criando esses laços que hoje são muito importantes para nós, né? E assim, quando nós iniciamos a rede,
o ano passado, e depois de várias ações, pensando em como ampliar tudo isso, nos encontramos no início, no meio de uma pandemia, e isso fica logo para os agricultores, né? A princípio, a grande maioria, como perdeu praticamente 9% da sua renda, que era as feiras, das entregas institucionais, o PA e o PNAE. Então, quando isso acabou, os agricultores praticamente ficaram naquela incerteza de produzir por não ter mais a certeza de comercializar. E um grupo aqui, a gente já foi começando dizendo outra coisa. Vamos poder parar de produzir, vamos ter que encontrar alternativas. E juntamente a rede foi onde nós conseguimos os primeiros apoios, né? Como aquele que a Dizem relatou, o João também, que através da Espanha arrecadamos recursos, comprávamos os produtos dos agricultores, mandava para a comunidade em vulnerabilidade na região de Ribeirão Preto. Isso foi muito importante para os agricultores, pois foram as únicas formas de escoamento da produção. De uma forma muito bacana, que a gente começou a eliminar os atravessadores que vinham aqui no assentamento, comprar os alimentos dos agricultores por um preço e repassar por 3, 5 vezes mais caro nessas mesmas comunidades. E quando a gente passa a agregar esses alimentos diretamente nas comunidades, poxa, a gente via brilhar os olhos das pessoas. E na outra ponta, que os agricultores também começaram a ter uma outra forma de enxergar novas oportunidades também de igual essa opção. Então, a gente foi dando essas relações e que posso dizer para vocês que até melhor do que os programas institucionais que geralmente, quando pagava os agricultores, aquilo que a gente entregava para a meta escolar, o PA, levava 2 meses, 3 meses para a gente receber. E, de jeito que começamos a organizar a Espanha, toda semana o agricultor estava com um pouco de recurso sua conta bancária, que conseguia pagar a conta de luz, a conta de água, pagar o crédito do telefone, comprar minimamente aquilo que ele precisava na cidade. E assim nós fomos criando essas relações mais amistosa, mais amigável entre todos nós, e nos fortalece bastante, né? Então, eu tenho visto que essas campanhas, principalmente a que nós estamos alavancando agora, a campanha internacional também, ela pode vir a contribuir para que a gente possa ampliar ainda mais por um tempo maior essas doações de alimento para as comunidades vulneráveis de Ribeirão Preto, né? E assim a gente conseguir mandar aqui no campo o agricultor produzindo muito mais ainda. E é importante dizer que, nesse momento, os agricultores passaram a produzir muito mais ainda do que antes. Então, nós não estamos nos reinventando, né, e aprendendo muita coisa nesse período. E eu acho importante dizer também que está sendo um momento, né, que muitas pessoas estão observando agora de onde vem o seu aumento. Então, não está na conta do supermercado, onde todos os dias a gente chega lá, a gente percebe que o preço tem aumentado lá na conta do supermercado. E, por outro lado, também, a gente tem observado que não é o agronegócio que está levando comida para as comunidades. Então, até agora a gente viu nenhum caminhão chegando nas periferias para abastecer de alimento. Então, tanto o mercado como o agronegócio ainda estão pensando no lucro, né? Então, eu acredito que somos nós mesmos, os trabalhadores, que pode realmente ajudar os trabalhadores, né? Tanto do campo como da cidade. Então, nós, todos juntos, nós estamos nos fortalecendo e nos reencontrando como companheiros que precisamos um do outro realmente para a gente suportar e vencer essa pandemia. E espera que, quando acabar toda essa tormenta, a gente possa realmente nos abraçar e estar mais fortalecido ainda para entender como que nós podemos produzir de uma forma justa, que
agrida mesmo o ambiente, que todas as pessoas consigam entender tudo isso. Então, é isso que eu gostaria de dizer, e dizer que também estamos aqui para a gente aprender e para a gente nos reinventar nesse momento e não se desesperar, porque realmente essa pandemia hora vai passar, mas queremos que ela passe e o nosso povo que está lá nas periferias, nos ambientes mais vulneráveis, consiga comer alimento, qualidade, para assim a gente suportar melhor esse período que estamos passando. Então, gratidão aí pelo convite e estou pronto aí também para responder umas perguntas. Obrigado. Muito obrigado, Emes. Sua fala é bem importante para a gente. Bom, agora vou pegar a Anivalda, né, que está no Mário Lago, né, o Emes está no CEPE, que é, né, ali na Serra Azul, e a Anivalda está em Ribeirão Preto, ali no Mário Lago, que faz parte da Comater, né, já faz um tempo que está nessa luta também de organizando as mulheres, né, as produções lá. Então, poder contar essa história aí, Anivalda, pode falar. Oi lá, boa tarde a todos. Tá tudo certo? Estão me ouvindo? Sim? Obrigada, valeu. Quero pedir desculpa, né, pelo contratempo que eu tive aqui para conectar com isso aqui ainda, mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que estou muito feliz, muito honrada pelo convite de estar participando de um momento glorioso como esse, de estar falando com pessoas, ouvindo pessoas muito importantes nesse momento que estamos vivendo. Contar a minha história aqui, depois de tudo isso que eu vi, eu sei que é muito importante, porque também fazemos parte, né, dessa história, quando a gente está falando da produção, a gente está falando de mulher, nós estamos falando de alimentação saudável, estamos falando de preservação do meio ambiente, estamos falando de gente, estamos falando de alimentação, estamos falando de saúde, e principalmente agora nesse momento difícil que nós estamos passando. Eu me sinto muito honrada em poder fazer parte desse trabalho, desde o primeiro momento que fomos convidados ainda pelo mutirão, né, Água Florestal, que aí veio criando todo um trabalho que aqui no assentamento, e que nos convidou a fazer parte desse mutirão também e ser parte de todo esse processo, juntamente com pessoas que é a natureza, que respira a natureza, que respira o bem, que tem um coração enorme e que se propôs, né? Podia ter várias opções, né? Mas escolheram vários locais de trabalho, mas escolheram os assentamentos, né? Que eu estou falando dos outros assentamentos também, não só do Mário Lago, e todo um grupo de pessoas, né? As pessoas que são diferentes e que faz a diferença aqui na nossa vida, aqui no assentamento, e que eu não teria assim palavras para agradecer, né? E o tamanho da gratidão que eu tenho por cada um de vocês, por deixar nós fazer parte da vida de vocês e por vocês em fazer parte da nossa vida. E de uma maneira assim inexplicável, né? Que é mexer com vidas, que é trabalhar com vidas, trabalhar com o meio ambiente, trabalhar com alimentação. Então, a gente fica muito feliz por isso. E fazer parte de uma rede, né? Eu gosto muito desse nome, da rede, acho que eu gosto de tudo, né? Mas quando a gente fala rede, eu quero dizer assim, o que interliga a gente, né? Que liga todo esse grupo, como o Joaquim já falou, a Denise, o Marcel, o Emerson, que a gente interliga tudo isso, que aí é uma rede, que uma coisa vai ligando a outra, que liga aqui o meio ambiente, a produção, a água, a floresta, a alimentação, as comunidades, as pessoas que não têm, com quem produz. E como que a gente faz esses alimentos também chegar lá na cidade, chegar nas pessoas que estão precisando. Então, assim, para mim, a importância dessa rede
assim, e nesse momento que estamos vivendo, nós aqui, eu vou falar como uma cooperativa, como produtora também, trabalhadora, né? E como presidente de uma cooperativa de mulheres. Aqui dentro do assentamento, sem terra, o Emerson falou um pouco aí da nossa dificuldade, mas também a nossa dificuldade aqui é muito grande. E aqui a gente produz bastante variedade e hoje, se eu falar para você que nós também estamos trabalhando com o PENAI, não temos o PAA, mas temos o PENAI, mas aqui a gente tem uma variedade de produto muito grande. O Joaquim foi fazer uma lista essa semana dos produtos, a semana passada, do produto que a gente teve aqui acho que mais de 15 produtos, né? Uma lista que eu peguei aqui, assim, da nossa cooperativa aqui, e aí, para a merenda escolar, a gente vai entregar essa semana dois produtos só. Então, assim, é uma perca muito... a gente perde muita coisa, né? E a gente sabe que tem muita gente necessitado. E aí foi nessa hora que entra a rede na nossa vida, que entra a rede na comunidade e que faz toda a diferença. Quando eu estou falando da rede, eu falo primeiro do ser humano, né, que se levantou, as pessoas que fazem parte dessa rede, que se levantaram para vir, que fez todo um trabalho para chegar até nós, comprando os nossos alimentos de um preço justo, né? Com um preço justo, e aí, além das cestas, que a rede, tem muita gente da rede, as pessoas, os amigos, os consumidores, compra também a parte da doação, que a gente fica muito feliz em fazer parte disso, chegar na comunidade e saber que cada trabalhadora que está ali vai receber um alimento de qualidade, que foi feito todo um trabalho com muita gente, né? Que as pessoas que vêm aqui buscar, as pessoas que se empenham nesse trabalho, as pessoas que se empenham na arrecadação, as pessoas que se empenharam para fazer a doação e a gente poder... É por isso que a gente faz isso com muita alegria, porque a gente sabe que é de gente para gente, é de ser humano para ser humano, é de coração para coração, né? E a gente teve uma música aí que é muita coisa boa envolvida, que a gente não tem palavra para expressar todo esse trabalho. Por isso que eu digo que eu fico honrada em fazer parte desse trabalho, que é formada mesmo um mutirão, né? Uma rede, e aí que vem com esse trabalho organizado nesses grupos, né? Eu já falei que é do mutirão, o GCA, o Rama também, que é as mulheres aí, né, Denise, junto, e a própria rede. Então, assim, a importância disso, né, para nós, que a gente vê assim, quando a gente pega esse pagamento, que a gente paga para as companheiras, que vê a felicidade de cada uma, saber que de alguma forma está suprindo uma necessidade que não é só o alimento, né, para nós, de uma certa forma, nós estamos muito honrados como os assentadas, né? Como assentados, né? E porque a gente tem fartura, diversidade de alimento com qualidade, mas também a gente precisa de recursos para buscar coisas que a gente não tem aqui dentro. Então, esse trabalho que foi feito com a rede é muito importante para a gente nesse momento, e que a gente sabe que vem de pessoas que se levantaram, né, com uma ideia de ser humano, que faz toda a diferença aqui para a gente. E a gente agradece muito todos os que estão envolvidos, né? Por isso que a gente chega, quando a gente vai nas comunidades, a gente tem um total de quilos para a gente entregar e a gente sempre leva mais, porque a gente tem aqui com abundância, né? E que a gente fica feliz em saber que a gente está podendo ajudar pessoas que estão precisando, e uma ajuda assim de coração, uma ajuda humana mesmo, e saber que uma abobrinha, que uma folha de couve não é apenas uma couve, é uma história, né? É uma vida. Quando a gente pega no alimento assim, que a gente vai fazer uma doação, é muita coisa envolvida, que não é só apenas uma cesta de verdura, uma cesta dos nossos produtos, mas é uma cesta de muita coisa envolvida, muita coisa boa, de muita gente boa envolvida. Contar a história de uma abobrinha até que ela chega na comunidade é muito amor, é muita emoção mesmo para a gente. É isso, Marcelo. Estou aqui, né? E acho que deixei de falar alguma coisa, né? Mas estou aqui. Qualquer coisa, para me chamar. Muito obrigada mesmo. Gratidão por tudo. Gratidão, Nivalda. Muito bom.
Muito bom ver essas histórias. Enquanto a gente também, né, não pode se reunir, né, está sendo um afago para a gente. Sim, com a gente certeza. poder se sentir mais próximo. Bom, agora a fala do Wallace, né, que é a liderança lá da Nova Vila União e militante do movimento de moradias aqui em Ribeirão. Ele vai contar a história dele aí, essa história que a maioria de nós não conhece, mas está próximo, muito próximo. Então, pode falar aí, Wallace, está com você. Olá, boa tarde, companheiros e companheiras. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade que eu estou tendo aqui de estar participando aí dessa super live, né, vamos chamar assim. Até então, eu acho que hoje eu estou até surpreso, estou absorvendo, acho que absorvi mais do que vou falar. Eu estou surpreso pela dimensão que é a rede. A gente recebeu as doações, recebemos companheiros aqui, mas não tinha noção dessa dimensão que é a rede. Vou me apresentar, né? Eu sou o Wallace Bill, eu sou um dos lideranças comunitárias aqui na comunidade Nova Vila União. É uma comunidade que é localizada no Vila Albertina, na cidade de Ribeirão Preto, ao lado do Atacadão. É uma comunidade imensa, uma dimensão muito grande. A gente temos provavelmente aqui 320 famílias, basicamente aí 1.200 moradores, e nesse momento de isolamento social, até pela extensão do mesmo, né, pela a dificuldade, a gente estamos conseguindo, buscando doações de alimentos, até por ter muitas pessoas, muitas famílias hoje em vulnerabilidade social, eu creio que essas ações que a rede vem fazendo dentro da comunidade, essas ações de doações, por ser ainda por ser produtos orgânicos, produtos de qualidade, suprindo a necessidade não só das famílias que hoje estão passando por tudo isso de isolamento social, mas também hoje ajudando a nossa cozinha comunitária a estar levando alimentos aí para as famílias que hoje não conseguem fazer a mesma, né? Às vezes não é só a falta do alimento, essa extensão do isolamento social, ela baseia também na falta de outros itens que as pessoas precisam para cozinhar, como gás de cozinha e outras coisas. Então, a gente, dentro da comunidade, tem a nossa cozinha comunitária. E esses alimentos da rede, os que dão para dar uma armazenada, a gente consegue suprir mais ou menos uma semana de necessidade aí. Fora as doações que são feitas dentro da comunidade para várias famílias, que às vezes aquele alimento supriu a necessidade dela, sendo o único alimento que ela tinha na semana, semanal, para manter não só seus filhos, como seus pais, pessoas idosas dentro da comunidade. E, igual eu falo, por ser uma comunidade muito extensiva, muito numerosa, a gente encontra dificuldade hoje de estar encontrando essas doações, porque não são só a Vila União que está nessa necessidade hoje, e sim não só as comunidades, como outros núcleos periféricos, núcleos urbanos aí que passam nesse mesmo isolamento, pessoas que não estão podendo trabalhar. Então, essas ações que a rede vem fazendo, não só na Vila União, como demais comunidades, eu creio que é de muita ajuda. Até então, igual eu disse, eu estou surpreso pela expansão do que para que esse alimento chegue aqui, toda essa trajetória, toda essa logística que esse alimento teve para chegar na casa dos pessoais, sabe? Nas casas das pessoas que estavam precisando. Então, há campanhas como essas que tem que ser realizada mesmo, não só no estado de São Paulo, como no Brasil aí inteiro, até mundo afora, pessoas que estão dispostas a ajudar, colaborar, até pela dificuldade mesmo que está sendo esse isolamento, pela falta de apoios, sabe, assim, às vezes até do próprio município, por não ser comunidade, a falta desse assistencialismo, e campanhas como essa da rede, como de alimentos, que chegam para dentro da comunidade, fortalece muita luta para que a gente não desista e siga em frente, graças a Deus, com taxa muito baixa já ainda de coronavírus aqui dentro da comunidade. Então, a gente tenta ao máximo a fazer esse isolamento funcionar, pela dificuldade que nós encontramos por ser comunidades precárias, vamos dizer, né? Então, eu tenho a agradecer a tudo que vocês vêm fazendo, não só pela Vila União, por todo esse momento no isolamento social, que está sendo muito cansativo, está sendo muito extensivo, sabe? E pela dificuldade mesmo que a gente tinha de estar encontrando esse tipo de alimentação, que eu acho que é uma alimentação muito forte para estar dentro das comunidades, uma alimentação saudável, que supre as necessidades básicas, muito boa dentro da comunidade, por ser um alimento de qualidade, não só para as famílias que aqui residem, igual eu disse, e está suprindo também a cozinha comunitária, que a gente faz 150 refeições diárias. Então, põe aí 150 refeições em 5 dias, estamos falando de 750 refeições de entrega, graças aí a alimentações aí oferecida e doada por vocês, aí desse projeto super lindo. Estou grato de estar participando dessa live hoje.
Estou grato de conhecer vários companheiros aí, militantes aí, que estão aí dispostos mesmo a ir e buscar soluções dessa agrofloresta, que isso para mim é uma novidade, mas eu vou me aprofundar mais, porque eu gostei mesmo do assunto. Para mim foi até uma novidade estar aqui hoje, mas muito legal mesmo. Obrigado pela essa participação e quero agradecer em nome de toda a comunidade e todo o movimento de moradia de Ribeirão Preto pelas ações que vocês vêm fazendo, ok, pessoal? Muito bom, Alice. A gente tem bastante essa comunicação, né, de como a gente vai fazer essa troca dos alimentos, né? Eu fico vendo aqui que também os alimentos é uma forma da gente, são as nossas palavras, né, muitas vezes. Porque a gente, como se fossem as mensagens, né, que a gente carrega do campo para as pessoas que estão precisando, né, cumprindo a missão desse trabalho, desse alimento que foi cultivado há meses atrás, né? É uma mensagem de muito carinho, né? Que a gente sente o acolhimento dentro das nossas casas, né? Bom, a gente tem algumas perguntas já, algumas perguntas do YouTube e também que está surgindo aqui no chat do Zoom. Mas antes, tem umas considerações que vão ajudar bastante a gente, as impressões, né, que o pessoal teve, né, das falas. Aí eu vou já falar as perguntas, ler as perguntas que o pessoal colocou no chat. Aqui, deixa eu pegar aqui, o Mauro Freitas falou que a parceria, né, eu acho que do Movimento de Moradias, né, e do MST, que é a luta por moradia, produção de alimentos sustentáveis no campo e na cidade, saudamos a ação da rede agroflorestal. E o Eduardo Arcanjo, bom, aqui é uma pergunta, né? Depois eu leio a dele primeiro, dele depois, quer dizer, porque eu tenho que ler as outras. Então aqui, a Evelyn disse que quer perguntar para o M se ele pode falar um pouco de como foi a formação do assentamento do CEPE, de onde vêm as famílias. Essa história é bonita, é longa também. Mas vamos ver, resume aí, Ems. Bem, vou ser um pouco bem rápido, então, nisso aqui. Bem, o assentamento CEPE Araju se forma, no primeiro momento, no ano 2000, com mais ou menos umas 100 famílias, e levamos mais ou menos 5 anos, né, 2005, que nós conseguimos ser homologados na terra para que fosse virado um assentamento. Então, ele é o primeiro assentamento PDS, ou seja, Projeto de Desenvolvimento Sustentável do Estado de São Paulo. E logo no início a gente ia realmente fazer um assentamento ecológico, um assentamento diferenciado. Então, foi uma construção coletiva com vários atores na região de Ribeirão Preto, então, padres, professores, promotores, enfim, estudantes de diversas áreas. Então, foi uma construção coletiva para que a gente chegasse ao que é hoje esse assentamento, que trabalha uma questão ecológica, com a questão cooperativista, e todas as pessoas têm também acesso à educação, de ensino básico ao ensino superior. Então, foi uma construção de um assentamento para que a gente pudesse estar repensando as nossas formas de fazer assentamento no estado de São Paulo. Então, esse é um dos melhores exemplos, e somos hoje 80 famílias assentadas, nós estamos divididos em 4 núcleos de bases, chamamos assim, núcleo Dandara, núcleo Zumbi, núcleo Chico Mendes e núcleo Paulo Freire, cada núcleo de famílias, e essas famílias, ao vir para cá, elas vieram de diversos, centenas de cidades pelo Brasil, então foram mais de 300 cidades que essas pessoas passaram, migraram até chegar aqui nesse assentamento, inclusive vindo de outros países também, ou seja, não que vêm de outro país, tiveram que passar por outro país até vir para esse assentamento. Então, era naquela época, nos anos 2000, né? Então, na bomba migratória vindo do Nordeste de Minas Gerais. Então, aqui tem pessoas de todos os estados e que trabalharam com centenas de profissões anteriormente, antes de chegar ao assentamento. Então, esse é um breve
breve para a gente entender mais ou menos como se dá esse assentamento. E ainda estamos em construção, né? Então aprendendo com nós mesmos aqui, nossas dificuldades, mas estamos bem resilientes agora, né, para a gente construir isso ainda com mais qualidade ainda. Beleza, Emerson. Tem uma pergunta aqui da Luísa Modolo. Está havendo muita luta para que as políticas públicas previstas no campo se concretizem, ou vocês entendem que é melhor, considerando o governo atual, investir em mais iniciativas próprias, como o GCA? Tipo, entre políticas públicas ou atividades mais autônomas? Quem pode responder essa melhor? Ela não direcionou a fala, né? A pergunta. Alguém se sente... Eu também não ouvi nada da pergunta, tá? Chegou aqui tudo... Acho que eu vou falar de novo, minha garganta acho que deu problema aqui. Está havendo muita luta para que as... Tá funcionando aí? Tá. Está havendo muita luta para que as políticas públicas previstas no campo se concretizem, ou vocês entendem que é melhor, considerando o governo atual, investir mais em iniciativas próprias, como o GCA? Bom, deixa eu responder essa daí. Acho que ninguém se candidatou. Vou dar uma opinião que é pessoal, né? Eu acho que as duas situações elas são complementares, né? A política pública é uma obrigação de Estado. É uma obrigação de nós, enquanto cidadãos, devemos cobrar o Estado para que desenvolva políticas, porque a abrangência de uma política pública é muito maior, né? Mas é lógico que nós também, enquanto cidadãos, enquanto integrantes de uma sociedade e vendo a condição que esta sociedade se encontra neste momento, não podemos ficar de braços cruzados e esperar uma ação governamental. Até porque, deste governo, eu acho que a gente não pode esperar muita coisa, né? E precisamos mostrar para esse governo também que nós somos capazes de realizar alguma coisa, né? E estamos fazendo, né? Eu acho que essa live aqui é a prova de que nós estamos fazendo, porque nós unimos aqui pessoas das mais variadas atividades que se uniram em torno de uma rede, né? Ou formaram uma rede, e nesse momento estão amparando tanto produtores na comercialização dos seus produtos, quanto pessoas que estão tendo dificuldade para adquirir os seus produtos de origem alimentar, né? Contribuindo, então, com uma alimentação saudável. Então, desculpe, eu não ouvi o nome da pessoa que fez a pergunta, Marcel, eu não anotei aqui, mas eu digo a ela o seguinte, todos nós, enquanto cidadãos, temos essa missão, né? A missão de cobrar o governo através dos meios possíveis e disponíveis, né? O voto é o primeiro e principal deles, mas não é a única ferramenta, não é o único instrumento que existe no modelo democrático, né? Ele não pode ser um cheque em branco, né? Nós temos que estar acompanhando e cobrando, mas enquanto cidadãos, enquanto membros, integrantes de uma sociedade, também podemos fazer alguma coisa. E convidamos você, me perdoe, eu não sei seu nome, a se integrar à rede, né? Participe conosco, nos ajude, colabore e será com certeza muito bem-vindo. Ok? Obrigado. É a Luísa o nome dela. Então, Luísa, está convidada para se inteirar mais com a gente. Sinta-se convidada, tá? Desculpe eu não ter falado seu nome antes. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Eduardo Arcanjo. Ele pergunta como tem sido a abrangência das entregas dentro de Ribeirão Preto? Quantas e quais comunidades estão sendo atendidas? Não sei quem pode falar melhor, se é o Joaquim ou se é a Denise. Então, eu não tenho aqui... Vou falar de novo. Corta o microfone. É o seguinte, eu não tenho aqui... Eu estava até procurando, eu tinha visto a pergunta, mas eu não achei. Eu sei que no material de divulgação da campanha tem, mas eu confesso que eu não achei. Mas são cerca de 7 ou 8 comunidades já atendidas, a que o Wallace pertence a uma delas, né? Então,
ela é a nossa, talvez possa até falar um pouco sobre isso também, mas o processo de doação acontece também de forma organizada através da união do movimento por moradia, né? Então, não somos nós da rede, enquanto pessoas, que escolhemos, existe uma integração, né? Nós temos que trabalhar em conjunto, porque, como o Wallace disse, existem muitas necessidades, né? Não é só a necessidade de alimento, não é só a necessidade do arroz com feijão, da cesta básica, que é o que normalmente ocorre, mas existe a necessidade também do alimento in natura, né? Da fruta, da verdura, do legume, existe a necessidade do remédio, existe a necessidade da roupa, principalmente no inverno, né? De um agasalho, existe a necessidade de móveis e utensílios, né? Quando a gente chega lá, a gente recebe pedidos dessa natureza também, mas tudo isso precisa acontecer de forma organizada, porque senão nós vamos beneficiar uma comunidade em detrimento de outra comunidade, né? Então, quando existe uma organização, essa organização faz com que as doações que são recebidas sejam direcionadas à comunidade que naquele momento mais precisa. Ok? Respondido? Obrigado. Muito bom. Bom, mais perguntas aqui. Bom, o Carlos pediu para o Wallace falar mais sobre o projeto da horta comunitária lá na Vila Nova União. Então, se puder falar mais um pouquinho, acho que a fala do Wallace ficou mais curta, então sobrou mais um espacinho. Pode complementar aí, Wallace. Nós temos, desde 2018, né, a gente teve essa ideia de criar uma horta comunitária, que no momento era para suprir a necessidade da comunidade mesmo, até com as doações internas aqui dentro. E houve uma expansão desse projeto da horta comunitária, agora com nossa nova criação, que é a cozinha comunitária. A gente tinha essa horta com o propósito de apenas suprir a necessidade da comunidade, distribuindo o alimento para eles mesmos, né? Mas só que agora a gente temos também que suprir a cozinha da comunidade. Então, ela está sendo, acho que, de uma boa ajuda nesse momento. Uma complementou a outra, né? São uma diversidade de plantio que a gente temos, mas, porém, a gente também não tem muita experiência nessas áreas. As pessoas que estão aqui nesse apoio, as pessoas que participam da horta comunitária, elas fazem o que sabem. E seria muito importante esses apoios assim de pessoas como vocês, dentro das comunidades, elaborando esses tipos de ações também, sabe? Para que a gente possa também estar cultivando. A gente, às vezes, tem uns espaços aí inutilizáveis, esses espaços podem ser criados em esse tipo de projetos. Seria uma parceria muito legal aí, Campo Cidade, novamente, aí, né? Junto com as comunidades, expandindo e trazendo qualidade também para nossas hortas comunitárias. Lembrando a todos que a nossa horta também não usa agrotóxico, seria uma horta também com produtos orgânicos, né? Não sei se é assim que chega a se falar, mas é uma horta que não usamos nenhum tipo de agrotóxico. Os próprios adubo são aqui da própria comunidade, são cavalos que tem aqui, são adubagens que já tem aqui dentro da comunidade. Então, tem um círculo aqui dentro mesmo que a gente usa dentro dessa própria horta. Há 2 anos ela vem suprindo essa necessidade e agora eu creio que quanto mais passa essa extensão do isolamento, mais a gente vamos aproveitar ela aí, expandindo e trazendo esse projeto com mais clareza para todos e também levando para outras comunidades. Tem comunidades que têm os espaços que são, igual eu disse, inutilizáveis, que possa estar fazendo esse plantio. Mas, porém, tem que ter esse apoio para que as pessoas entendam o que plantar naquela parte que tem sombra, naquela parte que não tem. Então, seria muito legal esse tipo de projetos, assim, um vínculo campo e cidade junto com vocês e tá trazendo essas melhorias para nossas hortas comunitárias. Graças a Deus, aí, a gente estamos aí com bastante produtos, não só com frutas, legumes, temos também plantas medicinais, que seria babosa, outro tipo de planta. Temos até uns legumes que poucas pessoas conhecem, que a gente chama de quiabo de metro. Então, é muito legal ter esse tipo de projeto dentro da comunidade, entendeu? Bom, Wallace,
Perguntaram também aqui para você, qual que é o local, mais ou menos, onde fica aí a comunidade? A gente somos localizados aqui no bairro Vila Albertina, em Ribeirão Preto, né? A extensão da comunidade ela é muito grande, ela fica entre a Via Norte, a Rua Peninos, a Rio Xingu e o Atacadão. A gente somos ao lado do hipermercado Atacadão. Entendi. Bom, não sei se o Emes e a Nivaldo gostariam de contribuir também sobre essa questão da entrega dos alimentos, né? Como é que está sendo? Como é que vocês ficaram sabendo da entrega dos alimentos? Em relação às comunidades, né? Como é que foi um pouco da experiência de vocês? Vocês querem dizer mais alguma coisa ou tá tranquilo? Bem, eu vou tentar falar um pouco. Bem, para a gente foram, acho que mais ou menos umas 7 comunidades mesmo que nós entregamos até agora. Então existe realmente esse coletivo que vê qual comunidade que não recebeu nenhuma doação naquele período, naquela semana, né? Então, mas eu gostaria de dizer uma coisa que melhor, né? Que numa das reuniões da rede, né, nós já discutimos exatamente isso, né? De não simplesmente só levar alimento lá para a comunidade, mas também apoiá-los nessa questão dos plantios, ou seja, em cultivos agroflorestais, cultivos em hortas agroflorestais. Então, nós ainda não conversamos com as comunidades ainda, mas já discutimos isso na rede, então provavelmente em breve nós já vamos criar um coletivo para começar a dar esse apoio nas comunidades, principalmente na questão do aproveitamento de alimentos, fazendo pequenas tecnologias que eles possam processar os alimentos para que eles sejam mais duráveis nas comunidades, construindo desidratadores solares, construindo desidratadores elétricos de baixo custo, para que os alimentos possam ser desidratados e permanecer mais meses e anos para que eles possam consumir. Então, isso aí já está no nosso horizonte, já está nas nossas discussões na rede, que tanto ajudar, empoderar os agricultores, como empoderar o trabalhador no campo para que ele consiga ter esses alimentos com mais qualidade, que sejam mais duráveis. É isso, Marcelo. Valeu. Tem uma consideração também aqui, que eu, enquanto estavam falando, estava lembrando que estava conversando com um do pessoal que formou o GCA, né? A história do GCA lá da USP, do CPE, né? É interessante, assim, que começou também, assim, esse GCA começou graças às vivências, né, que estavam tendo lá no CPE, né? O pessoal do coletivo, né, foi lá no meio do ano passado, ano passado não, no meio de 2018, visitou lá, né? Aí teve a conversa do Tavico, né? Sugerindo a criação desses grupos, né? De consumo. E aí, assim, né? Uma coisa que foi comunicando com o pessoal da nutrição, né? Que recebeu o Fúvio, né? Que é um parceiro nosso faz muito tempo, né? Que ele faz parte do Conselho de Segurança Alimentar, Nutricional, enfim, de soberania também alimentar, já há uns 8 anos, e, enfim, foi lá falar com o pessoal da nutrição e já formou, assim, esse link meio paralelo que depois, né, como a Aline falou, que ela foi, né, a Daphne, né, que foi lá para a vivência, ligou para ela, né, então teve essa ressonância aí, né, essa sincronia de vontades que as pessoas foram se somando por essa demanda que pulsa, né, dentro de nós, né, e é bom a gente estar sempre atento para ouvir elas, né, e colocar para fazer, né, isso que a gente sonha, né, a utopia não é tão distante assim, e a cada dia a gente vai se aproximando. Então, enfim, né, foi um momento de esse GCA, pelo menos aí do pessoal da USP, juntou muitas pessoas, uniu muitas pessoas que tinham muitas coisas em comum, né? Não é simplesmente querer consumir um alimento sem veneno, mas em si é compreender uma sociedade diferente, né?
e que é mais acolhedora para todo mundo, né? E que a gente possa entender a alimentação como um ato político de fato, né? E romper com esse paradigma de que a alimentação é um mero consumo, né? E que a agroecologia, ela tá o que ela é de fato, né? O que a agroecologia é, para sair dessa mundo das ideias da agroecologia, né? E a gente vivenciar ela, e hoje está muito mais palpável o que é, né? O que não é agroecologia. Bom, então, gostaria de abrir, né? Acho agora esse tempo mais aberto para a gente poder fazer comentários, o que a gente pensa, o pessoal aí que comentou no chat, que se quiser falar, pegar a fala aqui no Zoom para poder compartilhar o que sentiu, o que gostaria, né? Uma ideia, tem algum grupo que eu acho que poderia fazer conexão com essas ações que estão acontecendo. Enfim, eu acho que esse momento agora é muito rico, né? É uma oportunidade rara que a gente tem de poder fazer essa conexão, né? Já que a gente não está podendo mais se comunicar pessoalmente, fazer as grandes rodas, né? Que a gente costuma fazer na agroecologia, né? E depois, né, da gente contribuir, né? Aí quem quiser falar mais um pouco, né? Denise e tal, que também quiser contribuir, né? Ver se o pessoal vai falar. Que a gente ainda tem mais uns 25 minutos, 20 minutos aí para concluir aí essa live, que está sendo muito gostosa. Então vai ficar aberto aí. Quem quiser falar. Bem, eu vou pegar aqui o microfone. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, né? A gente fala nisso, né? Como que a gente foi construindo tudo isso. Então, a partir das vivências agroflorestais que começou a acontecer aqui no assentamento, então isso foi se criando uma rede de apoio ao CPE, e essa rede de apoio, ela veio culminar em tudo isso. Então, a gente também tem que dar nome às pessoas, a esses parceiros que ajudou a criar tudo isso. Então, especificamente, a equipe da Embrapa Meio Ambiente, né? Particularmente a equipe do pesquisador Luiz Otávio Ramos Filho, né? Então, da Embrapa, lá de Jaguariúna, e que colocou à disposição dessa rede, à disposição desse GCA, tanto do CPE como o GCA Pau Brasil, colocou à disposição a sua equipe que assume várias tarefas para criar de tudo isso. Então, tem coisas nos bastidores que vocês nem imaginam, né? Então, tem um membro da Embrapa que assume as finanças, tem outro que assume a discussão da comercialização, tem um outro que assume contato com os agricultores, tem outro que assume a preparação de um livro de receita, que futuramente acho que já vai ser publicado aí, acho que já tem isso já nos bastidores sendo comentado, sendo criado. Então, é uma rede de pessoas que se conectaram nesse sonho coletivo e que vem contribuindo. Então, a rede ela é muito maior do que a gente imagina. Então, eu tenho muito a agradecer mesmo a esses parceiros. E eles também, a gente não estaríamos aqui nesse momento, né? É muito trampo para o agricultor produzir. Então, para que ele pudesse fazer todo esse trampo de comercialização, de divulgação, de empoderamento, então, dificilmente faríamos isso sozinho. Então, tem lá a equipe do Multião, tem a equipe do Instituto de Agricultura Sintrópica também, que está contribuindo com tudo isso. Então, tem um monte de gente trabalhando. Então, são dezenas de atores. E se a gente for falar em termos da rede de apoio, então somos centenas de pessoas que estão nesse sonho coletivo, que isso agora já é uma realidade que está se ampliando muito mais ainda. Então, logo em breve a gente vai sair dessa muito mais forte ainda. É isso aí, Marcelo. Fortaleza total, né? Aí, né, o Tavico, esse Ramos Luiz Otávio, né, que tá aí no chat, colocou pra gente os links dos GCAs, né, da rede, o famoso Tavico et al, né, Tavicos e colaboradores, que sem
sem ele também, né, a gente se sentiria um pouco inseguro, né, dessa caminhada. Então, o Tavico foi peça fundamental nessa caminhada nossa, né, de todos aí, muitos que estão partilhando aqui nessa live e muitos que não estão também. E essa rede continua se expandindo, né, a Embrapa Meio Ambiente, né, fortalecendo por muito tempo o CEPET Araju, né, o assentamento do que o EMS participa, faz parte. E, bom, né, aqui o Marcelo, né, o Marcelinho, companheiro nosso, que, né, colocou aqui, né, fortalecer a rede, construir autonomia, agroecologia na prática, agrofloresta com consciência social. É meio que uma síntese, né, do nosso lema, né, assim, do nosso cotidiano. Não sei se tem mais alguma coisa que eu queria falar. O Eduardo, né, que colocou também que esse trabalho é muito bonito, um lindo trabalho, e essas pessoas nunca vão esquecer do campo. De fato, o campo ainda mais com a agroecologia, a gente nunca esquece, né? Porque quem vivencia o mutirão, quem vivencia essa riqueza da agroecologia, fica com a vida transformada. É difícil querer deixar isso para trás. E assim, aí ver, né, que o agricultor está sendo fortalecido, né? O agricultor está sendo valorizado, né? E a gente vê a cara do agricultor, vê a cara da agricultora, saber quem são eles, né? Não é alguém lá produzindo isolado no campo. É alguém que está conectado com a gente. É alguém que se comunica com a gente através dos alimentos, né? Então, eu acho que é essa força aí que a gente tem que agregar. Tem mais alguém para falar? Eu queria só prestar meu agradecimento. Tá saindo o meu som? Não. Prestar meu agradecimento a todos presentes, né? Principalmente os agricultores, Nivalda, Emes, né? Que nada disso seria possível sem esse compromisso e trabalho com a terra, né? Com todo mundo aqui da rede, com a Denise, com o Joaquim, outra galera que também é estagiária da Embrapa aí, que está com a gente, o Tavico, o Marcel, a galera da USP de Ribeirão, enfim, o Wallace também, a galera das comunidades, o MST. São uma galera que está somando com a gente, assim, há muito tempo, e a gente está cada vez criando laços mais fortes, né? Tanto que laços tão fortes que conseguimos superar esse momento difícil da pandemia e viabilizamos esse escoamento de alimentos, né? Então, eu só quero deixar aqui meu agradecimento a todos vocês pelo ótimo trabalho, assim, e continuaremos na luta. Gratidão. E esse trabalho tá... Opa, tem alguém para falar? Pode falar. Não, depois eu quero dar uma palavrinha. Pode ser agora? Sim, não, eu só vou concluir o que eu ia falar. Rapidinho, tá. Como a Thay falou, a gente está fazendo um livro de receitas, né, do GCA, que aí já faz um bom tempo que a gente está recebendo os alimentos e a galera explorando bastante os alimentos que não conheciam, as punks, né, que vêm, né, que são as plantas alimentícias não convencionais, né, que às vezes a gente vê, acha que é um matinho ali, que tem que acabar com ele, na verdade é uma planta super nutritiva e saborosa, né, então misturar com outros pratos, e então o pessoal, como tem pessoal também, né, da nutrição, então o pessoal está gostando muito de explorar né, esses alimentos, essa troca, de conhecer a sazonalidade, né, a sazonalidade dos alimentos, né, das plantas, né, na verdade. Então, a gente, em breve, né, daqui 2 semanas, a gente vai estar estreando aí a nossa cartilha das receitas agroflorestais, né, dos alimentos agroflorestais dessa partilha. Então, a gente vai enriquecer ainda mais esse conhecimento que a gente está gerando, esse conhecimento que a gente reconhece no paladar, né, nas trocas, nas palavras. Então, fala aí, Denise, pode falar. Não, eu estou aqui vibrando, muito feliz mesmo, assim, as palavras da Nivalda, do Emes, do Wallace, né? Pessoas que estão ali na ponta né? e no povo, assim, é muito emocionante mesmo a gente ver né, o trabalho aí em cadeia, né, em teia. Bom, achei lindo aí o Emes lembrando e valorizando, né, o trabalho do Tavico, né, o Luiz Otávio Ramos, que realmente é da Embrapa, né, e vale a pena a gente realmente
enxergar isso, né? A Embrapa é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que, de uma forma geral, serve ao agronegócio, mas alguns iluminados pesquisadores ali dentro estão fazendo um trabalho muito incrível, né? De trazer para dentro dos assentamentos, fazer esse fortalecimento, né, da agricultura familiar como um todo, e particularmente essas vivências que o Emes citou, né, que traz aí 90, 100 estudantes para vivenciarem a vida junto aos assentados por 2 semanas, é uma vivência realmente que muda a vida de muita gente, e esse olhar mesmo da sociedade sobre a reforma agrária. Né? A mídia sempre colocou né, o MST, todo o processo da reforma agrária como como um demônio, né, de uma forma geral, sei lá, né, um medo, isso tudo que a mídia coloca, e como é importante a gente trazer a consciência, ou seja, é um processo de educação ambiental da sociedade urbana, né? Entender a importância dessas comunidades estarem vivendo do campo, produzindo alimento, né? Então, assim, é muito emocionante entrar no assentamento Mário Lago e ver lá mais de 400 famílias vivendo num espaço onde era de um produtor só. Eu me arrepio e choro cada vez que eu entro num assentamento, porque acho, assim, realmente uma bandeira muito importante para o Brasil, a reforma agrária. E aí, como o governo está muito distante, e aí teve aquela pergunta que o Joaquim brilhantemente respondeu, realmente, como governo, e desse governo a gente não pode esperar nada, e muito menos, né, pode esperar só desgraça, realmente todas essas ações que a gente vai realizando, eu acredito mesmo, eu acredito na rapaziada, eu acredito na força dos coletivos e de toda essa nossa união. Então, eu acho que processos como o nosso, né, que outros existem por aí, devem ser realmente replicados e valorizados e conhecidos, porque realmente a gente está fazendo história, mudando uma perspectiva e fazendo a nossa política na raça, né? Então, é um pouco isso. E maravilhoso esse protagonismo que os agricultores vão tendo, as cooperativas aí se fortalecendo, né? A cooperativa que a Nivalda coordena, a Comater de Mulheres, é incrível assim ver aquela mulherada se empoderando, né? Dentro de uma sociedade tão machista. Então, isso tudo, cada realmente, ali a fala da Nivalda, cada abobrinha com a sua história, né? É realmente uma pérola da gente ver e ver que a gente tem também uma participaçãozinha aí nisso tudo, né? Eu esqueci no começo de dizer que eu faço parte de um coletivo chamado Mutirão Agroflorestal, estou aqui com a camiseta, e que atua aí há 24 anos, principalmente voltada à agricultura familiar, povos indígenas e à educação agroflorestal como um todo. Então, muita gratidão, estou aqui muito feliz de ver todos nós aqui juntos, né, realizando isso tudo. E parabéns aí pela organização dessa live, que foi ótimo. Obrigada. Legal. A gente está finalizando aqui, perguntaram se recebem apoio do governo, apoio financeiro. Esses apoios... Bom, eu poderia responder uma parte, mas eu acho que o Emes, né, o Joaquim também poderia falar, ou mesmo a Denise e tal, sobre como é que, de alguma maneira, né, teve uma certa um apoio do governo, mas uma parte não, né? Então, quem poderia falar um pouquinho sobre essa parte aí, que a gente está falando, né, da questão política? Joaquim? Nivalda? Não, eu posso... É uma pergunta curiosa, né? Apoio do governo. Se a gente pensar que o governo somos nós, né? O governo é o povo, o apoio está aqui, nessa live agora, nessas pessoas que estão nos prestigiando e nos ouvindo falar. Se você fala em recurso financeiro, zero, nenhum apoio do governo, né? É claro que a gente não pode deixar de falar do apoio da Embrapa, que está conosco, né? Através do pesquisador Luiz Otávio Ramos, que é o Tavico, mas apoio institucional do governo, não, apoio de recurso nenhum. Então, é isso.
assim, gostaria de falar, na verdade, que nem para essas ações em si, não, né, não teve, mas a gente, nos projetos, né, teve o pessoal dos assentamentos, escreveram projetos, né, teve o projeto de microbacias, 1 e 2, então teve tem um recurso que foi angariado através de projetos, né, na Comater também, né, a Cooperativa de Mulheres no Assentamento também, teve uma base que só surgiu por conta de políticas públicas, né? O assentamento é uma base, então tudo isso vem de acordo com lutas, né? Onde o Estado ele tem um papel fundamental, né? Que vai dar essa estrutura para que isso tudo estivesse acontecendo, né? Se não fosse essas lutas do MST, se não fosse a conquista e essa luta, né? De resistência até hoje, né? Que cada vez fica mais tensionada, a gente não teria nada disso hoje. Então, é importante a gente lutar para que o Estado, né, regule essas terras e fortaleça essas lutas que foram conquistadas, e também a gente lutar para que as instituições como a Embrapa, a CAT, hoje que está sendo retirada, não sei se vocês viram, né, que hoje tem outro nome, né, CDRS, uma coisa assim, que, né, a gente sabe que essas instituições estão sendo sucateadas, né, para que haja uma privatização, porque para hoje o agronegócio eles não querem mais que tenha extensão rural, né, para eles criam suas associações de soja, enfim, as suas próprias formas de se alinharem com as multinacionais, e aí nosso país vai perdendo soberania, né, soberania em vários aspectos, e a primeira, acho que delas, é a soberania alimentar. Então, eu acho que é importante a gente ressaltar essa questão do poder público como um agente fundamental para a gente estar aqui hoje. Apesar, né, que também é aquela coisa, igual como o Joaquim falou, o governo também somos nós. Então, não dá para ficar aquela coisa, esperar, né, de que agora a conquistou a terra, conquistou o assentamento e está tudo certo. Conquistei minha terrinha. E não, na verdade, isso é uma grande ilusão, né? Como a gente vê que os assentamentos hoje, principalmente o Mário Lago, está com risco, né, de tá com um tensionamento muito grande aí da parte imobiliária, né, da especulação, por conta dessas crises que tiveram, né, e, tipo, as famílias indo para lá, né, enfim. Então, sempre teve esse interesse do interesse privado de não ter essas áreas públicas, né, para as pessoas terem acesso à terra, né, enfim, reduzir a desigualdade no nosso país. Então, não dá para esperar dessas grandes corporações, né? A gente que tá fazendo a realidade acontecer e essa vida pulsar, né? Enfim, a gente pode ir finalizando. Quem tem mais alguma fala, 1 ou 2 falas dá para fazer ainda. Bom, eu só queria aproveitar, então, reforçar o convite a todos os presentes aqui nessa live, que estão nos acompanhando pelo YouTube também, que contribuam com a campanha Alimento Agroecológico para Todos, né? Essa é uma campanha muito bonita, uma campanha que tem um propósito fantástico. Vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho agora sobre essa campanha, mas em todo o material de divulgação tem informações detalhadas sobre o que nós estamos fazendo nesse momento. Então, por favor, você que está nos assistindo, clica lá no link catarse.me/Rede Agroflorestal RP, faça a sua doação, independente do valor, né? R$10 é muito, né? Porque a soma de vários R$10 a gente consegue atingir aí um valor bastante interessante que vai contribuir para o atingimento do nosso objetivo, que é a doação de alimentos às comunidades carentes de Ribeirão Preto. Então, fica aí o meu convite, o meu agradecimento por estarem conosco até agora e o meu até logo. Um abraço a todos. Tem algum encerramento, alguma fala de finalização também? Alguém queira fazer a mais? Nivalda quer falar. Pode falar, Nivalda. Pode abrir o áudio. Abre o áudio, Nivalda. Aqui. Isso. Aqui.
Eu também só quero agradecer e deixar aqui o convite, né? Para todos que queiram conhecer o trabalho aqui do assentamento do Mário Lago. Aqui são 400 famílias, a nossa cooperativa são uma cooperativa de 600 mulheres, mas tem outras cooperativas aqui também fazendo um trabalho agroecológico, trabalhando com cesta, com certificados de orgânico, com parcerias aí, fazendo trabalhos incríveis. Eu quero deixar o convite para quem querer vir conhecer o nosso trabalho aqui em Ribeirão Preto, no nosso assentamento, todos estão convidados a vir trabalhar, a vir nos conhecer nosso trabalho. Agradecer encarecidamente por todo o trabalho que tem feito com a gente, a cada participante, muito obrigado, grata por tudo, em nome aqui da nossa comunidade, né, em nome do assentamento Mário Lago, em nome do MST, eu agradeço a todos pelo trabalho lindo que tem feito aqui com a gente. E agradecer a Cavico, né, na Embrapa, aí, que é um trabalho que teve o agronegócio, mas, como eu falei, eu estou falando aqui com pessoas, com gente do coração, independente da entidade que representa, mas estamos falando com gente, com ser humano, com essa rede maravilhosa que nos fortalece a cada dia, e nós vamos sair fortalecidos dessa praga, dessa pandemia aí, mas nós estamos aqui para fazer a diferença. Muito obrigada a todos. Gratidão a todos. Gratidão, Nivalda. Eu queria dar só um repasse também, né? Da gente do GCA, a gente tá com a proposta de ter uma segunda live, e era para ser semana que vem, no dia 29. Porém, com alguns imprevistos, a gente vai ter a segunda live no dia 5. E convido a todos que participaram hoje, participar novamente. Nesse segundo momento, nós vamos trazer outros grupos de consumo que estão aí no Brasil inteiro, né, trabalhando com agroecologia, economia solidária, com novas formas de venda desses alimentos, né? Então, vai ser bem massa, vai ser uma troca de experiência, vai dar para conhecer um pouco melhor sobre o GCA Pau Brasil, o GCA Cepete Araju. Então, fica o convite a todos. Assim que lançar, iremos compartilhar nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Quer dar uma palavrinha? Pode? Pode. Então, bom, primeiro eu queria agradecer, né, a todo mundo aí que participou da mesa, né, Remes, Nivalda, Joaquim, Denise, Wallace, toda a galerinha aí que esteve por trás aí na organização. Não vou nem citar nomes de todo mundo aí não, mas o Marcelo aí conduzindo, Thay, Bia, Carol, Aline, os estagiários queridos aí, Lucas e companhia. Desculpa quem eu esqueci na organização, mas enfim, é bonito ver que é um trabalho coletivo, né? Foi bastante citado aí o trabalho da Embrapa, e acho que a gente fica bem... Assim, a motivação para a gente é esse trabalho, né? Desde 2004, 2005 a gente trabalha com o CPE, e a gente se alimenta desse trabalho, né? Através do CPE que a gente conheceu o mutirão, foi através do CPE que a gente entrou, basicamente, né, nesse universo da agrofloresta. E eu vou subir umas fotos aí para a gente encerrar. Eu vou falar um pouquinho aqui, mas dizer também que é isso, né, que, como foi dito, a Embrapa é uma empresa pública, né, e acho que a gente não faz mais do que a obrigação e o dever, enquanto empresa pública, né, de estar justamente trabalhando com os segmentos das pessoas que mais precisam mesmo, né? Então, acho que assim... De paciência aí. Pessoal, dá tempo de se apresentar mais pelo finalzinho? Pode falar. Qual é o seu nome? De onde é? Eu sou a Daniela, eu falo de Suzano, Alto Tietê, e faço parte do Instituto Agroterra na Comunidade. A gente trabalha com educação ambiental, também agroecologia, com hortas comunitárias urbanas, e me perdoe aí, cheguei no finalzinho, mas era mais para participar, né?
e conhecer um pouco mais de vocês. E nós estávamos numa ocupação, né, de um espaço público com a construção de uma horta comunitária, né, trabalhando educação ambiental, reciclagem, resíduos orgânicos e compostagem. Né, e eu valorizo muito essa questão dos alimentos agroecológicos, essas mudanças, né, que vem ocorrendo agora com essa visão ecológica, econômica e social. E é um prazer, uma honra fazer parte, né? Sou apaixonada aí pelo movimento MST, né? Participo de alguns movimentos lá na Escola Florestan Fernandes, em Guararema, e é isso aí. Faço parte também, não esquecendo, de uma rede de mulheres agricultoras paulistanas periféricas agroecológicas. Muito bom saber dessas experiências, né? Nossas ocupações são fundamentais, né, para a sociedade desenvolver, né? Porque as ocupações representam algo que está estagnado na sociedade, né? Na verdade, né? Algo que não está fluindo. E a gente coloca isso para funcionar. A energia não pode ficar parada, né? Ainda mais a vida, né? A Terra está aí para pulsar energia, pulsar vida. E as mulheres, né, mais do que nunca, né? Sabe muito bem o que é essa pulsão de cíclica, né, da vida. Bom, Tavícolas, Otávio, acho que continuar, se a sua conexão estiver boa, para concluir a sua apresentação, né, para a gente fechar a live aí. Desculpa, a conexão está bem ruim mesmo, né? E eu não sei se eu... Não sei se vai dar para falar, mas essa imagem acho que sintetiza bastante coisa do que a gente falou hoje, né? Não sei se o Tavico está falando alguma coisa ou não, mas essa imagem ela representa muito para a gente, na verdade, né? Tudo que como que a gente começou, né? Os encontros, o almoço, a comunidade que receberam os trabalhos, né? Os mutirões, as entregas, enfim, os planejamentos, né? Eu acho que é isso, né? Acho que não tem como a gente mais prosseguir, né? Já está dando horário. Agradeço muito aí a partilha do Tavico, né? Também, principalmente aí que tem muito a contribuir, sempre contribuiu para que tudo isso acontecesse. E, enfim, tem a próxima live. Acho que na próxima a gente consegue falar mais coisas, a gente consegue compartilhar mais desse conhecimento mais prático, de uma maneira mais vivencial, né? Mais vivenciada mesmo, que a gente tem. Então, a gente vai falar na próxima live, daqui 2 semanas, né? Provavelmente às 5 horas também, a gente vai divulgar. Vai falar sobre o andamento, né, de como foi as experiências, como está sendo para a galera que está recebendo as cestas, como é que está sendo a vivência delas com essa forma de consumo, com essa forma de interação com o alimento, com os agricultores, né, essa nova forma de interação social que é fundamental, que a gente nunca deveria ter perdido, na verdade, né, essas relações né, que a gente criou uma divisão entre campo e cidade, enquanto na verdade elas nunca deveriam ter sido separadas, né? O alimento tem que estar próximo da gente, não longe, para as multinacionais fazer o que quiser, né? Com o agricultor e com o alimento que vai vir para nós, no nosso prato, né? A gente não sabe mais. Bom, então, eu agradeço a participação de todo mundo, essas mais de 40 pessoas que estiveram aí participando dessa live, né? Desse momento, que a gente pôde trocar muita experiência, muita riqueza de conhecimento, muita gente que a gente conhece pessoalmente, outros não conhecem, mas um dia a gente vai poder se ver novamente, né, com muita fartura, com muita abundância de cultura, né, de alimento, enfim, e olhares, né, esses olhares, esses abraços que a gente sente falta ultimamente. Bom, então, até a próxima, pessoal. A Geniara vai usar um textinho novamente para a despedida. Isso. Só para antes de todo mundo sair. Boa noite. Eu vou trazer um textinho de uma companheira que eu conheci num curso feito recentemente de educação do campo,
pela UFTM, é licenciatura em Educação do Campo, que puxou o curso, era de Paulo Freire, mas era destinado para populações do campo, principalmente, quilombolas e indígenas, ou pessoas da cidade, do círculo urbano, que trabalhassem com essas populações. E essa poesia dela mostra bem a relação entre campo e cidade, assim, a semente. Chama A Vida Envolta em Cimentos. De repente, uma semente é levada pelo vento. A semente clama por vida, clama por calor da terra, clama por nascer, clama por dar o fruto, clama por alimentar o outro, clama por abrigar o próximo, clama por seu objetivo de criação. No meio a cimentos, ela encontra uma oportunidade e não reclama por aquele pedacinho de terra. Ali, se abriga, silenciosamente espera o seu tempo. Enquanto não sofre interferências externas, fica ali. Respira baixinho para ninguém a descobrir. O tempo passa, ela está a salvo, naquele pedacinho de terra, em meio a cimentos. Sentindo solitária a proteção e alegrando em cada etapa do seu desenvolvimento, resistindo a tudo e a todos. De repente, ela se apresenta. De repente, ela já é. De repente, ela já está. De repente, flores. De repente, frutos. Sim, ela cumpriu o seu papel. Ela cumpriu o seu objetivo. Em meio a cimentos. E você? E eu? E nós? A maravilhosa semente de um criador em meio a cimentos? Vânia de Souza, de uma escola estadual de Uberlândia. Gratidão, Geniara, gratidão a todos por participarem. Até a próxima, então, pessoal. Fechando a sala aqui. Valeu, boa noite até para todo a próxima. Mundo. Boa noite, gente. Valeu, galera. Bom final de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Bom final de semana para todos. Deus abençoe a todos. Boa noite. Amém. Alguém consegue parar a transmissão por YouTube? Boa noite.